Desde quando eu montei a empresa, a M3, eu não pensava em ter um plano B. Sempre sabia que aquilo ia dar certo de alguma maneira. Assim, não sabia como, sabia que eu não sabia de muita coisa, mas sabia que que ia funcionar. Porque a gente saía de fechar 2 projetos de implantação de e-commerce ou migração para fechar 10, 12 no mesmo mês, e eu falando de 2 projetos no ano, né? Querendo ou não, você vender um outro projeto para outra cultura, para outro país, em outro idioma, você junta diversas variáveis que você literalmente não tem controle de nenhuma. Olá, pessoal. Eu sou a Dávila Amaral, empreendedora, contadora e especialista em gestão de pessoas. E eu sou o Pablo Ribeiro, empreendedor, investidor e triatleta. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro episódio do Pele em Risco, o podcast para quem vive o empreendedorismo na pele e não tem medo de arriscar para fazer acontecer. Aqui, a cada episódio, vamos receber empreendedores na poltrona da nossa casa contando histórias reais, cheias de inspiração, desafios e aprendizados que só quem está na linha de frente conhece. E para começar com o pé direito, hoje o Pablo troca de lugar. Ele sai do papel de host e assume o papel de entrevistado. De Nova Friburgo para a América Latina, vamos conhecer a trajetória desse visionário que eu tenho o privilégio de ter como sócio e esposo. Pablo, pronto para abrir o jogo e contar sua história de empreendedorismo? Claro, vamos nessa. Antes de mais nada, conte resumidamente sua história à frente da M3. Legal, comecei a M3 em 2014, no interior de Nova Friburgo, né, que é a região serrana aí do Rio de Janeiro. A M3 no início, como toda agência, nasceu fazendo um pouquinho de tudo, né? A gente fazia cartão de visita, desde que tivesse algum tipo de trabalho, a gente acabava executando nessa época, mas sempre com foco, né, assim, tentando direcionar a empresa mais para o lado de tecnologia. Nova Friburgo, para quem não sabe, é um polo de moda íntima. Em 2014, estavam começando as empresas, né, saindo do mundo físico e indo para o digital. Então, existia uma certa demanda das empresas se atualizarem, né, entre aspas. Então, foi aí que a gente começou a ter os primeiros clientes e engatear aí no mercado digital. Antes da M3, eu trabalhava numa agência, então já tinha uma experiência de 3 anos ali como desenvolvedor. E aí, em 2014, a gente montou a agência com um outro sócio. Legal. Na M3 a gente costumava falar primeiro o progresso e depois a ordem, né? Queria que você comentasse um pouco essa frase, que é bem lendária sua. Exatamente. E a agência ela nasceu exatamente assim, né? A gente já tinha cliente antes, quando a gente começou a empresa. Isso é muito raro, né? Geralmente você vai montar a empresa, você tem às vezes um cliente, ou às vezes nem tem cliente. Então a gente já tinha cliente, então sempre foi primeiro o progresso e depois a ordem. Então a gente já tinha cliente, começamos a atender. E querendo ou não, quando uma empresa não nasce com um caixa milionário, você precisa primeiro ter a receita para depois você ter a despesa. Ela nasce sem caixa, né? Ela nasce sem caixa, às vezes devendo, né? Que É. muitas empresas. Então, querendo ou não, eu sempre foquei, né, em ter muito mais caixa, ter muito mais receita do que despesa. E até quando montou a agência, que a gente alugou ali um espaço físico e tudo mais, a gente já vinha, né, com essa teoria, e também a gente já tinha mais de um cliente, né? Porque, querendo ou não, o instinto paranoico, ele sempre existiu, porque às vezes você tem um cliente, o cliente ele pode sair também. Você não pode achar que aquele cliente é vitalício, que ele nunca vai sair. E a partir do momento que você começa a assumir custos financeiros, você precisa pensar em alternativas, o que acaba sendo muito importante aí para o progresso da empresa. Claro. E como a gente teve um salto de crescimento muito grande ali na pandemia, né, com a M3 ali na área de tecnologia. Bom, todas as empresas de tecnologia tiveram esse salto, né? Queria também que você comentasse como é que foi consertar o avião no ar, né? Para a gente, de certa forma, né, foi um pouco antes ali da pandemia, né, com a saída de uma grande plataforma do Brasil. Para a gente foi um momento bem importante, porque a gente saía de fechar 2 projetos de implantação de e-commerce ou migração para fechar 10, 12 no mesmo mês, e eu falando de 2 projetos no ano, né? Então, ali a gente já a gente já teve que mudar muita coisa no time. E na pandemia, querendo ou não, acho que o principal desafio, a gente não tinha a cultura do home office. Você migrar toda a estrutura, todos os rituais da empresa para o home office foi um desafio muito grande, ainda mais tendo que contratar pessoas. E também a gente não tinha uma área de recursos humanos, foi por sorte, né? A gente contratou uma pessoa para o RH uma semana antes do lockdown. Então, de certa forma, isso ajudou muito a gente poder estruturar. E com isso a gente conseguiu também, a gente sempre foi muito próximo do time. Eu acho que esse foi um grande desafio,
porque o time também viu aquela oportunidade de crescimento pessoal, não só de crescimento da empresa. Então, a gente conseguiu trabalhar isso muito bem e automaticamente as pessoas compraram essas ideias, né? Porque naquele momento não só tinha um volume muito grande de projetos, mas a gente pegava projetos para entregar em 5 dias, a gente pegou várias coisas que nenhuma outra agência queria pegar e a gente pegou porque a gente sabia que a gente conseguiria entregar e automaticamente a gente saberia que aquilo seria um diferencial com a nossa parceira, né, que é a Vetex, que é a maior plataforma de e-commerce aí da América Latina. Então a gente sabia que fazendo esses projetos, entregando bem, que a gente teria uma posição de destaque. E essa posição de destaque veio muito porque o nosso time também encheu o time muito engajado. E isso foi o que fez o maior diferencial nosso para poder suportar essa volumetria de projetos, com novas pessoas entrando o tempo todo, substituição também de pessoas que com a pandemia também vieram as propostas milionárias ali para os devs, então a gente teve muita rotatividade de time, né? Não tanto como os nossos concorrentes, mas a gente passou por vários percalços no meio desse caminho como um todo. A cultura organizacional ela fez toda a diferença, de fato, para suportar esse crescimento, né? Se a gente não tivesse uma cultura tão forte como era a M3, provavelmente a gente teria tido muitos problemas até entrega mesmo para cliente, né? Sim, a nossa base, querendo ou não, a gente conseguiu criar uma base muito forte. Existe muito essa questão hoje, né? Quando a gente fala do home office ali versus o presencial, a nossa base que tínhamos, né, aqui em Nova Friburgo era muito forte, que suportou realmente esse crescimento como um todo, porque a nossa equipe, né, além de ter que executar, mas também o nosso time ele precisou evoluir também. Então, às vezes a gente tinha um desenvolvedor que era muito bom, mas ele teve que evoluir para uma cadeira de liderança e também muito rápido. Então, isso foi rápido não só para a gente, que estava ali no dia a dia, vendendo e crescendo a empresa, mas foi rápido para o nosso time. E o nosso time ele teve que aprender também ter esse aprendizado para poder também ter essa evolução. Total. E qual o momento que você realmente ficou com a pele em risco à frente do M3? Eu acho que existe alguns momentos, né, de uma maneira geral. Eu acho que quando você sai do primeiro momento, né, quando você sai do emprego, teoricamente ali carteira assinada, aquela coisa toda, para você montar a empresa, eu acho que esse momento é o momento mais difícil porque nem todo mundo vai te apoiar. Assim, muitas vezes os pais, enfim, vai achar que aquilo doideira, acaba não fazendo sentido, porque querendo ou não, no Brasil a gente acaba vindo dessa cultura ali do CLT e tudo mais. Então, acho que esse primeiro momento, eu acho que é um momento que realmente não. Desde quando eu montei a empresa, a M3, eu não pensava em ter um plano B. Sempre sabia que aquilo ia dar certo de alguma maneira. Assim, não sabia como, sabia que eu não sabia de muita coisa, mas sabia que ia funcionar. Eu acho que depois, quando nós fomos para São Paulo, querendo ou não, assim, a gente tinha acabado de casar, a gente tinha acabado de comprar casa aqui, você começa a mudar totalmente a estrutura e ir para São Paulo, outra cidade, querendo não são outros custos, é uma outra realidade. Contratar pessoas também, manter as duas sedes, foi um desafio muito grande, porque a gente tinha sede em Nova Friburgo, sede em São Paulo. Contratar em São Paulo também foi um desafio, né? Contratar em São Paulo, então assim, são outras pessoas com outra cultura, então adaptar isso tudo, acho que foi bem desafiador. E por último, acho que o Latam, assim, acho que querendo ou não, você vender um outro projeto para outra cultura, para outro país, em outro idioma, você junta diversas variáveis que você literalmente não tem controle de nenhuma. Então, acho que foi o último aí. Mas acho que o primeiro é o mais desafiador. Você sair do zero e montar a empresa, talvez é o momento mais que você sente literalmente a pele em risco. E se sente muito sozinho também, né? Do 0 ao 10 ali é uma solidão, né? Acho que a trajetória inteira é uma solidão, né? É porque, e aí entra também vários cenários, né? Porque é muito comum a gente ter amigos que estão trabalhando e quando você monta empresa, se o seu foco realmente é crescer a empresa, muitas das vezes, né, muitos dos cenários, você vai ser a última opção a se beneficiar de fato com a empresa. Então, um salário maior e essa coisa toda. E logo no início, né, às vezes a gente acabava tendo muitos amigos que trabalhavam em outras empresas que já tinham salários muito mais altos e você sempre fica ali na mesa meio que como um patinho feio, né? Tipo, tá construindo um negócio, tá construindo sozinho. Geralmente, acaba trabalhando muito mais que as outras pessoas também, porque isso também assim, desde o início da agência, assim, até a pandemia foi o auge, né? Mas sempre trabalhei, sei lá, 14, 15 horas facilmente por dia, porque não é só trabalhar, você precisa estudar, você precisa conhecer
as novas áreas, você precisa estar evoluindo na empresa também. Isso tudo acontece dinamicamente, né? O mundo não para, agora eu vou só estudar, agora eu vou só vender. Então isso tudo acontece, né? E estratégia da empresa também, a gente acaba mudando, né? Desde o início, a gente tinha muitos serviços no início que mudaram depois. Então isso tudo acontece em real time, que você precisa ir se ajustando e se adaptando e continuar focado, né? Porque acaba sendo uma caminhada longa, né? E sem saber se você vai ter algum êxito no futuro também. Então Sim. é um ponto que é bem importante. 2 pontos que eu queria complementar da sua fala. Eu lembro que no início e ali entre a metade da M3, tinham muitos colaboradores que ganhavam mais que você, né? Sim, Que era um investimento de fato que você fazia e você era o menor salário ali. sim. Querendo ou não, assim, a gente sempre foi muito paranoico por caixa, mas a gente sabia que também precisava ter pessoas boas para poder conseguir vender projetos, para conseguir manter estruturas de pé funcionando muito bem. Então, por bastante tempo na agência, assim, tinham diversas pessoas que ganhavam mais do que eu ganhava, justamente por isso, porque a gente precisava manter as pessoas e o foco era muito no longo prazo e não no curto prazo, que esse é o maior diferencial. Porque hoje a maioria, principalmente com rede social e tudo mais, a gente acaba criando tudo meio que para ontem. E quando você vai construir uma empresa, querendo ou não, assim, as coisas não acontecem exatamente na mesma velocidade. Então, se você não tiver o objetivo muito claro, fica muito mais fácil você desistir. E o fluxo de caixa, né? O caixa que a gente acumulou durante um período foi o que suportou ida para São Paulo e depois a expansão para o Latam também. Sim, a ida para São Paulo acho que foi o momento mais importante do nosso caixa, porque querendo ou não, a gente ficou num ano meio que 0 a 0, a gente não perdeu dinheiro, mas também não ganhou. Foi o ano também que a gente mudou a estratégia da empresa. No início a gente tinha todo o trabalho de marketing digital, que a gente acabou descontinuando esse serviço, que até então, até São Paulo, a gente achava que esse serviço ia crescer mais que implantação e evolução. E foi exatamente nesse momento que a gente desligou nessa área, foi indicando parceiros para os nossos clientes, desligando ali a área como um todo, e que a gente focou exatamente em implantação e evolução de lojas virtuais com a Vetex. Então esse foi talvez o mais difícil, porque você desligar uma área, desligar uma estrutura de um investimento, a gente mudou muita rota. O do Latam era um pouco mais fácil, entre aspas, porque a empresa já estava num patamar maior, a gente já tinha uma estrutura maior também. Existe muita dificuldade fiscalmente falando, né, dos países e tudo mais, mas a gente sabia também que seria mais fácil, a gente já tinha muito mais cases, já tinha muito mais história para contar, network e tudo mais. E nessas mudanças que nós fizemos de tirar serviço, colocar serviço e tudo mais, isso tudo acabou literalmente mudando a empresa como um todo. Tivemos que desligar pessoas porque não tinha mais aquela área e tudo mais. Então, foi complexo, mas foi importante. Por isso que o caixa é importante ter um caixa tranquilo, porque você consegue fazer esse tipo de movimentações sem se preocupar, não, pô, vou quebrar, não, vai ter que vender tal coisa, não posso desligar esse cliente. Vou preciso trazer um investidor, por exemplo, Exato. pegar um dinheiro no banco, empréstimo. Porque você consegue fazer escolhas que são mais assertivas e você consegue definir exatamente o que é melhor para a empresa e não exatamente o que é melhor para o próximo mês. É porque sem caixa é desespero. Exatamente. Você tem que pagar folha no mês seguinte. Exatamente. Eu não só folha, impostos e tudo mais. Então, ter essa possibilidade do caixa acaba te dando essa tranquilidade para você mudar literalmente ali o barco para onde for melhor. E para a gente, isso sempre foi uma filosofia nossa, até quando, enfim, a gente vai falar um pouco mais à frente da venda, porque a gente sempre deixou a gente ter a tranquilidade que a gente precisava para evoluir a empresa como um todo. Exato. Eu queria voltar, que eu ia falar 2 pontos e não falei o segundo. Queria voltar um pouquinho atrás, até para falar para o pessoal sobre equilíbrio. Passou muitos anos ali da nossa vida, a gente não tinha equilíbrio, isso não existia. A gente acordava às 4 da manhã para trabalhar, não era para ir para academia ou para você ir para o triatlon, era para trabalhar. E a gente trabalhava literalmente até as 8 da noite, sábado, domingo, não existia nenhum tipo de equilíbrio. Hoje se vende que o empreendedorismo, você vai trabalhar de 9 às 6, vai ganhar mais, vai ser tudo um mar de rosas, mas a gente sabe que isso é mentira, né? Não é assim que funciona. Isso não é algo para o longo prazo, você não suporta acordar 4 horas da manhã durante 20 anos da sua vida, Sim. Mas por um período isso é necessário. Sim. Exatamente, assim, qualquer coisa na vida que você deseja performar, igual
como você comentou, do triatlo ou qualquer outra a empresa, querendo ou não, assim, se você não se dedicar para aquilo nunca vai acontecer. E empreendedorismo, de uma maneira geral, hoje vende muita história do lifestyle. Ah, não, vou ser empreendedor, vou tirar o tempo ali para a saúde e tudo mais. Mas quando você quer construir algo que realmente vai ser grande, assim, não existe equilíbrio, porque querendo ou não, o equilíbrio você tem que equilibrar as pontas e você não vai equilibrar. Por exemplo, antes da agência, na época de faculdade, eu nunca fui o melhor aluno, então eu tinha que estudar mais. E eu não gostava muito das matérias da faculdade, porque eu já gostava mais dessa parte mais web e tudo mais. Então eu sabia que também eu tinha que estudar essa outra parte para eu poder trabalhar, para conseguir um emprego na primeira agência que eu trabalhei. Então, desde quando eu virei a chave de fato, cara, agora eu preciso focar, sempre foi um volume de horas muito grande, porque você tem que estudar e trabalhar, estudar e trabalhar. Então, e geralmente você só vai conseguir estudar nos horários que não comerciais, porque o cliente não está te mandando mensagem, o cliente não está te ligando. E no início da empresa que você precisa vender, às vezes você precisa entregar projeto, precisa falar com o time e tudo mais, você vai conseguir vender e falar com o time no horário comercial. Só que depois uma demanda, geralmente, né, você acaba sendo um técnico, igual no meu caso, eu vim da área de desenvolvimento, eu ia trabalhar de fato ali, colocar os projetos no ar depois do horário. Então, querendo ou não, assim, esse quesito de equilíbrio, principalmente quando você quer construir algo maior, é impossível você ter equilíbrio. Se alguma coisa ele vai desequilibrar de fato. Que no caso vai dar a opção de cada uma, né? De cada um ali no geral, por exemplo. A gente fala muito de ter a pele em risco. Como eu não tinha um plano B e a agência ela era o meu foco, cara, eu sabia que a única maneira que eu consegui vencer as etapas era me dedicando o máximo possível. Essa dedicação era com o cliente, né? A gente teve lá um cliente que a gente tinha bastante demanda, que o cliente me ligava sábado, domingo. Não tinha essas, assim, quantas viagens que eu fazia com o computador, porque o cliente me ligava, tinha que ver alguma coisa, né? Eu até brincava que era quase uma tartaruga ninja, né? Que tava sempre com computador, festa de casamento, essa coisa toda, e já levei computador para se desse algum problema naquele projeto daquele cliente, eu ter como atender. Então, assim, quando a gente fala de equilíbrio, é uma coisa que realmente não existe, assim, principalmente se você quiser construir algo maior, né? Obviamente, eu quero empreender para ter um salário aqui e tudo mais, talvez você até consiga. Mas se você quiser realmente construir algo grande, com pessoas, com faturamento relevante, isso não tem como equilibrar. Isso serve também para estudo, enfim, Claro. para todas as outras áreas. Saindo um pouco aqui do roteiro, eu me lembro um ano que você viajou 17 vezes para fora do Brasil. E não eram locais agradáveis, né? Era Equador, El Salvador, locais muito longe, Nova York, enfim. Como foi também essa experiência de basicamente 1 ou 2 vezes por mês você ir para outro país no meio da pandemia? Sim. No início acaba sendo legal, né? Você conhecer os países e tudo mais, mas quando você passa da terceira, quarta viagem, já começa a virar meio que literalmente uma obrigação, né? Até por muito tempo, quando a gente ia tirar férias, eu olhava o aeroporto, não me remetia a coisa boa, justamente por causa disso, porque acaba sendo um volume muito grande de viagens. Aí entra muito no ponto que a gente comentou anteriormente, assim, como tinha um foco, e eu sabia, por exemplo, na época que o Latam era uma grande oportunidade, eu sabia que eu tinha que estar presente, porque querendo ou não, assim, você não se cria relações com pessoas importantes online. Assim, você não vai conseguir, a gente conseguiu bons relacionamentos na Vetex, mas a gente não ia conseguir criar uma relação de fato online. Então, sabia que estar nos países seria muito importante. E um erro hoje que o pessoal comete muito, às vezes tem um evento em Nova York, por exemplo, no nosso segmento, NRF. Todo mundo quer ir para aquela data, só que você vai conseguir falar com pessoas importantes em outras datas, né? Na data que está no evento, que está todo mundo lá. Então, eu comecei a criar agendas para tentar contato com pessoas importantes, que literalmente eu criava agenda. Eu mandava mensagem para fulano, falava, cara, semana que vem eu vou estar na Colômbia, tem como a gente falar? E às vezes eu ia focado com uma reunião, que aquela reunião virava várias outras coisas. Então, lógico que foi um desafio muito grande, até porque tinha a questão de PCR, aquele exame que tinha que fazer toda vez quando você saía, voltava no país. Tinha um medo de fechar a fronteira também, porque no início, né, uma semana antes da pandemia, eu estava até na Argentina, e a Argentina ela fechou a fronteira, ficou ali, eu acho que 2 anos, fronteira fechada com o Brasil. Você voltou 2 dias antes. 2 dias antes, isso. Então, assim, a gente tinha esse desafio, né, de vai fechar a fronteira ou não vai, mas como a gente tinha um objetivo muito claro, isso tudo foi meio que dando estrutura para continuar fazendo, e assim.
E a gente conseguiu cliente relevante, como você comentou, em El Salvador, que era um país que, assim, literalmente eu nem conhecia, assim, não é um país que você vê no mapa, assim, se olhar no mapa você nem acha, que é um país relativamente pequeno. Na época que eu fui para El Salvador era conhecido, hoje não é mais, mas na época era um dos países mais perigosos ali da América do Norte, Central. ali, de uma maneira geral, América Central. Então foi um desafio, o próprio Equador também, mas foi tudo querendo, assim, focado em criar relações e conseguir trazer, né, clientes e parceiros para dentro de casa. O Latam chegou a ser 60% da receita, assim. E aí hoje também várias pessoas acabam perguntando, como é que eu faço para ir no Latam? Eu falei, cara, tem que ir lá, tem que conhecer. E o Latam não é assim, o Latam é uma denominação de uma região, mas cada país dessa região acaba tendo sua particularidade. Então, você ir na Argentina não vai te ajudar você a entrar na Colômbia, ou no México, ou em outro país. Cada país existe suas regras locais que você precisa conhecer e entender se faz sentido ou não você participar e entrar e essa coisa toda. Tem que ter disposição, Sim. bastante disposição. Acho que falta disposição nas pessoas hoje. Foram muitas etapas, né? Como que você conseguiu manter a sua sanidade mental e não surtar? Eu acho que assim, e aí entra mais uma vez, eu acho que quando você tem ali um objetivo muito claro, por mais que acaba sendo um volume de horas muito grande, que a gente não comentou também, da época que eu comecei para São Paulo de ônibus, que ia toda Verdade. semana de ônibus para São Paulo. Você tinha cheiro de 1001. Mas quando você tem um objetivo muito claro, eu acho que isso te deixa, né? Você não pensa, eu tô cansado demais, eu não aguento mais. Porque quando você quer realmente fazer o negócio acontecer, esses problemas, vamos dizer assim, ele acaba meio que passando ali de despercebido, né? E hoje também, de certa forma, existe um pouco de romantismo dessa questão toda. Não, eu não aguento mais, eu não, assim, lógico que cada pessoa procura um caminho, né, uma válvula de escape. Eu sempre gostei quando eu montei a empresa, eu comecei a correr de forma despretensiosa, então corri uma vez na semana, 2 vezes, aí depois fui aumentando. Então a corrida era um momento que eu sempre gostei muito ali, porque querendo ou não, a corrida é um momento a você e você, teoricamente não tem ninguém ali que vai te atrapalhar, essa coisa toda. Então a corrida me ajudou muito nesse sentido, mas eu acho que também o foco de querer realmente fazer o negócio acontecer e assim, foi o que eu falei, assim, eu não via tipo, se isso aqui der errado, eu volto a trabalhar, volto a fazer não sei o que lá. Eu sabia que aquilo ia dar certo, né? Então, isso te deixa não só motivado, né, mas deixa que você também não fique olhando só para o lado ruim, que você consiga, né, conseguir olhar para o progresso do negócio como um todo. Sim. Agora indo para a última fase, né, da M3, falando sobre M&A, que é venda e aquisição, né? Como foi esse processo? Você montou a M3 pensando em vendê-la? Não. No início nem fazia ideia, assim, principalmente por ser uma empresa de serviço, né? É muito comum a gente ver matérias de empresas que são de software, né? De famoso SaaS ou outras tecnologias. Não era muito comum, e isso começou um pouco mais ali no período da pandemia. As empresas de serviço, né? Hora homem, como chamamos, serem vendidas, então nunca tive essa pretensão. Só que foi em 2020 que a gente recebeu, né, a primeira proposta, o primeiro contato, falando, cara, você não quer vender a empresa? Eu falei, pô, mas como assim? Como é que isso funciona? E foi aí que a gente começou a estudar para entender um pouco mais e acertar a empresa também para que ela possa ser vendida, né? Porque não é igual um carro, né? Que você troca o documento ali, agora está no meu nome, está pago, vamos embora. Então tem toda uma estrutura que a empresa precisa ter. Isso tudo a gente já tinha a empresa muito bem alinhada, mas muita coisa a gente acertou com crescimento, com esse monte de coisa que a gente comentou anteriormente acontecendo, para chegar o momento da gente realmente conseguir vender e até ter um faturamento também que seja relevante, né? Porque se você vende a empresa muito no início, querendo ou não, você não tem um faturamento relevante que vai ter ali o famoso valuation, né? Que é o quanto que a empresa paga, faça sentido. Eu sabia que, de certa forma, que a pandemia ali ela acelerou, a gente não sabia até quando, né? Essa onda literalmente, né? Dessa onda de projetos, se eu continuar, a gente sabia que a gente teve uma crescente muito grande, né? Quando a gente pega ali basicamente 2020 até 22, o nosso crescimento basicamente surreal, literalmente, ainda mais por ser uma empresa de serviço, que tem que contratar pessoas, montar time, formar, essa coisa toda. Então, a gente não sabia dessa possibilidade, mas foi coisa que a gente foi meio que aprendendo. E foi onde eu falei,
Isso tudo aconteceu com tudo acontecendo que a gente precisava estudar um outro tema que a gente até para assim, a gente até esse momento era desconhecido. Sabia, já viu matérias, a empresa tal foi vendida, mas era algo literalmente muito distante, né? E literalmente assim, a gente acaba não conhecendo pessoas que já venderam empresa, assim, basicamente assim, a gente sabe da nossa história. Depois a gente conheceu uma outra pessoa que vendeu, mas assim, são casos mais limitados, né? Então, ainda é mais difícil de você pedir opinião, porque você tem o seu leque de pessoas para conversar sobre o tema ainda é muito menor. E é um tema que era sigiloso também, né? Então a gente não poderia abrir para a nossa liderança num determinado momento. Então ainda existia todo esse desafio de comunicação. Foi um processo de maturidade também. Antes a gente não sabia que aquilo era possível, depois começou a vir, né, ser assediado, entre aspas, pelo mercado. E foi um processo da gente entender, poxa, a gente precisa melhorar a estrutura de governança, a gente precisa entender acordo de sócio, a gente precisa olhar o financeiro de uma forma estruturada, time de uma forma estruturada, operação, ter tudo na mão, ter software, né? Tecnologia, pessoas, processos muito estruturados para que a venda seja feita e que a venda seja feita num valuation interessante para a gente, né? Sim, financeiramente, exato. Isso tudo com a empresa crescendo, assim, hoje, se você pegar de 2020 para 2022, cresceu quase 300%. Então, isso eu crescendo fora do país, montando um time fora do país e tudo mais. Então, é um desafio e é literalmente onde você deixa de ali daquela empresa que eu iniciei lá atrás para realmente ela virar um negócio. E é onde você precisa ter regras de contas a pagar, contas a receber. Você literalmente precisa ter uma empresa, né? Não ter só ali uma pagadora de salário. Total. E como foi o deal e como foi para o time? Falar isso para o time, falar isso para o mercado, falar isso para a concorrência, né? Sim. Toda a trajetória, né? Desde o momento que já aceita a proposta até o final é um momento bem tenso, porque são inúmeras reuniões com advogado para lá, advogado para cá. Então é um momento literalmente muito tenso mesmo. Então a gente gastou muita energia nisso. Talvez essa foi a época mais chata, entre aspas, porque acaba assim de fazer reunião com o nosso advogado de 2 horas, 3 horas, discutindo um monte de temas que são importantes, mas você faz isso no final do dia, que já aconteceu 1 milhão de coisas também naquele dia. Então essa fase acho que foi a fase mais desgastante de uma maneira geral. Falar para o time, de certa forma, a gente sabia que, principalmente para a gente trabalhar com uma outra tecnologia, a gente tinha uma dependência muito grande de uma outra tecnologia, porque querendo ou não, o nosso negócio era atrelado ao negócio da Vetex. Então, a gente sabia que a Vetex também estava mudando, que a Vetex acabou de fazer o IPO. Então, para o time, né, e para os concorrentes, de certa forma, foi bom, porque deixou a empresa maior e mais forte também, que acho que naquele momento específico foi bem importante, até porque os nossos concorrentes também começaram a fazer esses movimentos. Então, querendo ou não, você estando dentro de um grupo com mais possibilidade, mais acesso a capital, te dá mais oportunidades do que você estando sozinho ali. Que a gente conseguiu crescer muito na raça, mas para sair do nosso patamar para um patamar maior, seria muito mais desafiador. Até porque quanto maior o cliente que a gente poderia, né, prospectar e atender, mais os requisitos do cliente tem sobre o parceiro que ele está contratando. Então é muito mais fácil você conseguir entrar num cliente muito grande, estando numa estrutura muito maior, do que você sozinho, com 130 pessoas, entrar num cliente muito grande. Tem empresa que nem contrata outra empresa, dependendo do tamanho, dependendo da negociação. Tá? Então, de uma maneira geral, né, a gente conseguiu fazer tudo bem planejado, tanto o mercado, tanto interno. Foi bem... Acho que, de certa forma, a gente conseguiu expressar bem ali o novo passo da agência, né? Porque, querendo ou não, a gente veio evoluindo com o tempo e a aquisição também ela foi uma evolução. Claro. E o M&A ele vem muito para juntar essas sinergias entre as empresas, né? Você compra uma outra empresa para agregar. Então, traz muitas sinergias, de fato, né? Exato, até porque muitos dos clientes também começavam a pedir serviços que a gente não tinha e você implementar um novo serviço do qual você não conhece também é um desafio, porque, querendo ou não, vou implementar o Gola Marketing que tínhamos lá atrás. Cara, você contratar pessoas de marketing, montar time, estratégia, é muito diferente do time tech. Então, querendo ou não, você estando no grupo maior acaba te dando, né, ajuda nesse sentido.
Principalmente para entrar em clientes maiores também, que você consegue uma robustez maior. A gente conseguiu entrar em grandes contas por relacionamento, mas existe contas que, assim, sozinho, no nosso tamanho, seria não impossível, né? Mas seria bem mais complexo entrar. E o que você comprou depois da venda da M3? Boa. Logo depois da venda, a gente comprou nossa casa. É a poltrona. E foi bem legal, assim, porque foi o marco, né? Sim. Assim, querendo ou não, foi uma premiação, entre aspas, né? Lógico que tem toda a parte financeira que é super relevante, mas eu acho que foi o marco mesmo ali, né? Para, teoricamente, ele fechar aquela história, Sim. aquela trajetória toda com a aquisição. E agora falando um pouco sobre as agências, né? Como você enxerga o futuro das agências de marketing, de e-commerce como um todo? A gente passou por muitas mudanças em pouco tempo, né? Então, assim, na pandemia, a gente tinha, querendo ou não, a gente tinha um volume de empresas que precisando contratar mão de obra em todas as áreas, BI, Dev, marketing, em todas as áreas que, de uma maneira geral. E agora, né, com o avanço da inteligência artificial, a gente começa a ver o oposto, né? As empresas começando a desligar algumas áreas e fazendo substituições, né, de algumas áreas específicas ou automatizando o processo por IA de uma maneira geral. E é lógico que não vai acontecer de talvez ali a IA ela substituir 100% uma empresa, uma agência, mas no final do dia, para o cliente ficou muito mais fácil ele operar. Então, talvez um cliente que ele teria um time X numa agência, hoje provavelmente ele não vai ter mais, porque você tem muito mais recursos. E as agências, de uma maneira geral, elas vão precisar remodelar como elas trabalhavam até esse momento para ter novos serviços para poder conseguir se adaptar também. Porque, querendo ou não, a maneira tradicional, por exemplo, que a gente vendia implantação de e-commerce, hoje ela já não cabe mais. A maneira que a gente trabalhava com evolução de e-commerce, hoje ela já não cabe mais. Já tem IA aqui em diversas plataformas, saúde, que você consegue montar uma loja sem ter uma agência, sem ter um desenvolvedor. Então, de uma maneira geral, as agências vão precisar se reestruturar para se adequar nesse novo mercado e que mudou de uma maneira e acho que ainda vai mudar muito forte. Então, assim, cada vez mais eu vejo as agências tentando vender as mesmas coisas como se a gente estivesse lá em 2014. Só que a gente não está mais em 2014. O mundo mudou de uma maneira muito rápida. Então, eu acho que precisa se reinventar projetos, reinventar ali a estrutura, e os clientes também vão precisar entender o que de fato eles vão precisar de uma agência, onde a agência ela vai conseguir ajudar mesmo, vai ser mais na parte da estratégia, porque a execução ela vai estar muito mais atrelada a uma IA, alguma coisa nesse sentido, ou não, vai ser onde a agência ela vai ter um papel fundamental na prática. Então, acho que o mercado a gente ainda está passando por essa mudança, mas até o Mariano, né, que é um cara que a gente respeita muito e segue muito, ele falou no Vetex Day, e a evolução agora não é mais em meses, né? Que antigamente, não, vai ter uma evolução na tecnologia, a gente demorava anos para ver aquela evolução. Quando eu comecei a desenvolver, era a mesma coisa. Só que agora a evolução, literalmente, ela está em dias e semanas. Então, de uma semana para outra, aí a XPTO lança um update, você já consegue fazer muito mais coisa. Por exemplo, tem uma IA que eu tenho utilizado bastante, que é o Lobo. Estava olhando agora o valuation dos caras, assim, a empresa tem, acho que 2 anos, eles já estão com valuation mais de 2 bi de dólares. Então, assim, é uma empresa que até 2 anos atrás não existia, agora já está, e já tem um monte de gente usando projetos. Então, as agências elas vão precisar redesenhar, de fato, serviços, modelo de negócio para continuar no jogo. Até porque, para as agências que têm marketing, existe muito ali o próprio Meta, né, o Zuckerberg, ele deseja acabar um pouco ali com essa terceirização ali da agência com marketing. O Google já tem muita solução já pré-pronta ali que a agência opera, mas querendo ou não, é um trabalho muito mais de um operador do que de inteligência de negócio. Então, assim, de uma maneira geral, as agências vão precisar se reposicionar para continuar no jogo, porque quem não se atualizar, a gente já viu isso várias vezes, vai sair do jogo de uma maneira ou por outra. Perfeito, muito bem colocado. Para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem não positiva, porque não curto muito essa parte positiva. Uma mensagem bem verdade nua e crua para a galera que está nos ouvindo. Pô, acho que assim, eu acho que o grande ponto você tem que ter o porquê que você está fazendo aquilo.
Quando eu comentei lá atrás, né? Quando eu montei a agência, assim, eu mudei literalmente a estrutura, eu tinha um porquê, eu sabia que, cara, eu quero viver disso, eu gostava daquilo e sabia que de alguma maneira aquilo ia dar certo. Não sabia como, mas sabia que ia dar certo. Só que o ponto é, se você não tem esse porquê muito claro, você não consegue definir o quanto de energia você vai colocar naquele projeto. Isso serve para tudo, mas no caso aqui é sobre empresas. Então, se você não tiver esse porquê muito claro, você não vai conseguir ter essa visão de até onde você está disposto ou não. E tá tudo bem, o cara tem empresa pequena, com 3, 4 pessoas e tudo mais, mas desde que você tenha claro esse porquê. Porque você montar a empresa, dependendo do seu porquê e dependendo de quanta energia você quer colocar, às vezes é muito melhor você trabalhar no CLT do que você ter uma empresa, porque no dia a dia não é uma linha tranquila, não é assim, você tem empresa, você tem tudo acontecendo, você tem muito mais chance de dar errado do que dar certo, né? Tem todas as estatísticas aí do Sebrae que provam exatamente isso, e você tem que se dedicar muito mais do que qualquer outra coisa que você vai fazer na vida, porque não adianta você ser muito bom técnico em uma coisa, você precisa saber de fluxo de caixa, igual no meu caso, não fazia ideia que é fluxo de caixa, mas muito das coisas, se você tiver o porquê claro, você consegue resolver por instinto. Então, tipo, não tinha uma noção de fluxo de caixa, mas sabia que se eu tivesse 12 meses do que eu tenho de custo em caixa, eu sabia que isso era bom. Assim, mesmo sem saber exatamente na época, né, o porquê do fluxo de caixa. Então, se você não tem isso muito bem alinhado, você acaba entrando numa lifestyle hoje que é vendido, que é legal, você tem empresa e tudo mais, mas esse por trás ele acaba sendo muito pesado e tem que ter estômago, assim, porque no final muita coisa vai dar muito mais errado do que certo. E é lógico que a gente conta mais a história bonita, mas tem todo. A gente está falando de 12, 13 anos de. Assim, se for colocar a época de faculdade, até muito mais. Então, existe essa dedicação, e essa dedicação, assim, talvez hoje com IA, se você montar um software, bababá, talvez você vai ter você vai conseguir ganhar dinheiro muito rápido, mais do que não é na maioria dos casos. Então, assim, você tem que saber que literalmente é uma jornada a longo prazo e tem que saber o quanto você está disposto a fazer isso, porque você vai ter que abdicar das coisas para poder crescer. Não tem outro caminho assim, não tem, por mais que hoje tenha mais acesso a mais conteúdo e tudo mais, só que hoje também tem mais distrações. Porque na minha época, querendo ou não, agora ficando velho, né, falando, na minha época não tinha Instagram, por exemplo, não perdia esse tanto tempo com isso hoje. Hoje é uma coisa que todo mundo fica 2, 3 horas, se pegar no tempo do celular ali fácil. Então, você precisa saber que vai ter que dedicar bastante tempo e sem saber se vai ter retorno. E por isso que eu falo, tem que ter o porquê muito claro. Se você não tiver o porquê disso, no meio do caminho você vai desistir, porque é muito mais fácil desistir. Porrada. Muito obrigada. Arrasou demais. Nossa, muito bom. Obrigada demais. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum episódio novo. Se você está ouvindo pelo Spotify, aproveite e segue a gente por lá. E tem mais! Quer receber o resumão desse episódio? É só comentar aqui embaixo. Vamos enviar após os primeiros 5 comentários. E fique ligado porque o próximo episódio está imperdível. Até lá!